Olá, tudo bem? Nessa aula, para a gente poder dar continuação a nossas classes de anatomia sistêmica, a gente tem que ver hoje, portanto, o tema 9 do conteúdo programático, que corresponde ao sistema urinário. Então, para a gente poder entender o funcionamento desse sistema urinário, a gente vai primeiro descrever a macroscopia, em seguida a microscopia e, por último, a gente vai dar um pouco de atenção para como é a fisiologia desse sistema urinário. Então, para a gente poder começar a descrever a macroscopia desse sistema, a gente tem que, então, descrever quais são os órgãos que pertencem a esse sistema, e mais ou menos a localização anatômica e alguns reparos anatômicos de interesse. Então, portanto, esse sistema urinário ele vai estar constituído pelos rins, que são órgãos pares localizados na cavidade abdominal, os ureteres, que são esses canais, certo? Esses condutos que têm a função de transportar a urina produzida pelo rim para a bexiga urinária, que corresponde a um órgão muscular oco localizado a nível pélvico, que tem a função de armazenar a urina produzida, e a uretra, que é o conduto de saída dessa bexiga urinária e que se projeta para o exterior do corpo, dando passagem para a urina, certo? Para o meio externo do organismo. Então, para a gente poder começar desde a nível primário, a nível dos rins, então esses rins, como havíamos descrito, são órgãos pares que estão localizados na cavidade abdominal, cuja função deles é produzir a urina. Não somente de produzir a urina, mas também de regular a concentração hidroeletrolítica do nosso sangue e que, portanto, contribuem para a homeostase da pressão sanguínea e do equilíbrio iônico do nosso sangue. Então, portanto, esses rins são órgãos que estão revestidos externamente por essa cápsula, que corresponde a uma cápsula fibrosa, cuja função é dar sustentação para esse órgão, e internamente eles vão estar constituídos por uma corteza, que aqui nessa representação esquemática está em cor mais esbranquiçada, e mais internamente pela medula renal. O que acontece é que essa corteza renal ela se projeta a nível da medula, formando essas colunas renais que dividem a medula renal nesses espaços triangulares denominados de pirâmides renais. Mas a nível interior, a gente vai encontrar a pelve renal, e essa pelve renal ela vai estar constituída pelas cálices, certo? Que são as regiões de drenagem dessas pirâmides renais, que vão formar, portanto, esses cálices menores, que se confluem formando o cálice maior, e desse cálice maior a gente vai ter a desembocadura do ureter. A nível ainda da pelve renal, a gente vai encontrar esse conjunto, né, de vasos, que vão ser a artéria renal, que é uma rama direta da aorta abdominal, e a veia renal, que vai desembocar em seguida na veia cava inferior. Então, aqui existe essa comparação entre uma representação esquemática e um rim real, certo? Que nos mostra, portanto, como é a morfologia desse órgão a nível macroscópico, e que aqui a gente pode encontrar de novo a corteza renal, as colunas renais, que são essas projeções da corteza renal, as pirâmides renais, certo? Que são essas subdivisões da medula renal, e aqui a nível pélvico, certo? A nível da pelve renal, a conformação do uretre. Aqui nesse caso foi extirpado os vasos sanguíneos, certo? A artéria e a veia renal. Aqui existe mais uma representação esquemática que o que cabe a gente destacar aqui são as projeções, certo? O trajeto que vai adotar esses vasos renais, certo? Que ingressam, no caso da artéria renal. Tem a função de ingressar no rim para levar esse sangue para ser depurado, ou seja, para ser filtrado a nível cortical, e em seguida esse sangue vai ser drenado pelas veias renais que terminam confluindo, formando a veia renal, que vai egressar a nível do ilho, certo? Lembra que ilho corresponde à estrutura ou à região que dá passo para as estruturas vasculonervosas, e nesse caso também a ureter, portanto, o ilho renal, que dá passo para essas estruturas vasculares. Aqui existe mais uma representação esquemática que está demonstrando, portanto, o trajeto da artéria renal. Aqui cabe destacar que essa artéria renal, uma vez que ela ingressa no rim, ela vai se subdividir, dando origem às artérias segmentares, e essas artérias segmentares, por sua vez, se subdividem, dando origem às artérias interlobulares. Cada uma dessas artérias interlobulares vai dar essas ramas, que são as ramas arqueadas,
para que cada uma dessas ramas arqueadas dê suas respectivas ramas, que serão chamadas de ramas radiais, que têm a função, portanto, de encontrar com as unidades funcionais do rim para levar o sangue para poder ser depurado. Então, uma vez que descrevemos a macroscopia dos rins, agora a gente tem que descrever a microscopia. Para que a gente possa, então, portanto, dar início a essa microscopia, a primeira coisa que a gente tem que destacar é que a unidade funcional do rim se denomina néfron. E esse néfron, portanto, ele vai estar constituído por um corpúsculo renal, e esse corpúsculo renal, à sua vez, está composto por um glomérulo e pela cápsula de Bowman, sendo que esse glomérulo consiste de uma, ou seja, ele é oriundo de uma artéria aferente, que vai ser rama, portanto, daquelas sub-ramas da artéria arqueada, ou seja, uma sub-sub-sub-rama da artéria renal. Essa artéria aferente ingressa na cápsula de Bowman, se ramifica dando esses capilares ultrafinos denominados, que se enovelam e conformam essa estrutura denominada de glomérulo, e em seguida a confluência desses vasos para que possa egressar dessa região dá origem à artéria eferente. Em seguida, a gente vai ter o sistema tubular, e esse sistema tubular vai consistir de, portanto, esse túbulo contorneado proximal, essa estrutura tubular que a gente denomina de asa de Henle ou loop de Henle, e em seguida o túbulo contorneado distal, e por fim o tubo coletor. Cabe destacar que o tubo coletor vai receber vários outros neurônios, vários outros nefrônios. Então, portanto, uma nefrona, um néfron, consiste do corpúsculo renal e desse sistema tubular, que vai terminar, portanto, encontrando a um tubo coletor. E esse tubo coletor termina recebendo vários outros néfrons que terminam desembocando aqui, portanto. Em seguida, esses tubos coletores eles se confluem para poder drenar a nível da pelve renal. Aqui, essa representação esquemática, ela é mais parecida com o que é a realidade histológica do rim, que todos esses túbulos, eles terminam todos muito juntinhos, né? Então, portanto, aqui a gente tem o túbulo contorneado proximal, a asa de Henle, o túbulo contorneado distal e o túbulo colector, perdão. E aqui a gente consegue ver essas outras desembocaduras, né? Que está recebendo esse tubo coletor, que corresponde, portanto, à drenagem de outros néfrons aqui nesse mesmo tubo coletor. O que cabe destacar aqui também é que a unidade do néfron, ele está localizado a nível cortical. A nível medular, o que a gente vai ter vão ser apenas sistemas tubulares e vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, portanto, correspondem a capilares, chamados de capilares peritubulares, que têm a função, posteriormente vamos ver, de colaborar com a recuperação, ou seja, a reabsorção de algumas substâncias e também a secreção de algumas substâncias. Tudo isso vamos entender quando formos falar sobre a fisiologia renal. Aqui, então, portanto, temos um preparado histológico que corresponde, portanto, a uma zona cortical, e aqui a gente pode encontrar um corpúsculo renal. Nesse corpúsculo renal, então, a gente observa a nível interno o que seria o glomérulo renal, e esse espaço todo aqui que corresponde ao espaço de Bowman, limitado externamente pela cápsula de Bowman. Então, aqui temos a cápsula de Bowman, esse epitélio ultrafino, o espaço de Bowman e o glomérulo renal. Em seguida, temos esse conjunto de tubos, que cada um deles vai corresponder, portanto, a um segmento, né, a um corte transversal desses sistemas tubulares, ou seja, a túbulo contorneado proximal, como está demonstrado aqui, e a túbulo contorneado distal, como está apontado por aqui. E aqui, esse tubo maior, que corresponde ao tubo coletor. Uma vez que, então, portanto, descrevemos a anatomia macroscópica e a anatomia microscópica, o que a gente tem que tratar de entender agora é a fisiologia renal. Essa fisiologia renal, portanto, para a formação da urina, ela consiste em 3 passos, que vão ser a filtração glomerular, a reabsorção e a secreção. Então, a filtração ela vai acontecer a nível do glomérulo, ou seja, a nível do corpúsculo renal. Em seguida, os 2 processos subsequentes que correspondem à reabsorção e à secreção vão ocorrer a nível dos túbulos renais. Então, como acontece tudo isso?
O sangue ele ingressa no rim através da artéria renal, essa artéria renal ela se subdivide e uma vez que essas subdivisões da artéria renal encontram os néfrons, a gente vai ter essa conformação, portanto, do glomérulo renal, dado por uma artéria aferente, perdão, uma arteriola aferente, que é essa superior aqui, que ingressa na região glomerular e dá esse glomérulo, né, na região do corpúsculo renal, conforme esse glomérulo, e em seguida ela sai dessa região corpuscular, formando a artéria eferente. Então, o que acontece aqui? Uma vez que esse sangue ingressa, existe uma barreira hemática muito fina nessa região, que, dada a pressão dessas artérias eferente e aferente, é, a pressão sanguínea supera demasiado essa barreira e termina é, ejetando esse conteúdo líquido do sangue, que termina saindo, portanto, do sistema vascular e que vem parar, portanto, nesse espaço da cápsula de Bowman. Então, o que acontece aqui é justamente uma filtração dada pela pressão sanguínea, é dizer, a própria pressão sanguínea empurra, faz com que saia toda a parte líquida e que essa parte líquida venha parar, portanto, a nível dessa região do espaço da cápsula de Bowman. Não somente a parte líquida vai ser arrastada por esse jogo de pressões entre a artéria aferente e a artéria eferente, mas também moléculas como íons, glicose, alguns aminoácidos, alguns nutrientes, vão ser todos eles arrastados por esse jogo de pressão e que vão, portanto, deixar, ou seja, sair do espaço vascular e que vão vir parar, portanto, no espaço da cápsula de Bowman. Em seguida, esse fluxo vai ser direcionado para nível tubular e vai percorrer todo esse sistema tubular até chegar a nível do túbulo coletor. O problema radica no seguinte: se não houvesse nenhum passo extra, se fosse somente a filtração glomerular, todo o sangue que chegasse a nível glomerular terminaria ejetado para fora do sistema vascular e o volume urinário seria massivo, nós perderíamos muita água, não somente água, mas também muitos nutrientes, muitos íons, muita glicose e tudo mais. Então, o que existe é um processo de reabsorção de parte desse conteúdo para que esse conteúdo ele possa voltar para a corrente sanguínea. Ou seja, uma vez que temos esse líquido que corresponde ao líquido da filtração glomerular, esse líquido ele vai sofrer o processo de reabsorção tanto de água quanto de nutrientes, para que, portanto, possa se regular o volume de urina, e não somente o volume de urina, mas também a composição dessa urina. Então, a nível do túbulo contorneado proximal, a gente vai ter a maior parte da recuperação dessas moléculas. Então, a gente vai ter uma alta absorção de água e também uma alta absorção de nutrientes de sódio, ou seja, de cloreto de sódio, de potássio, de bicarbonato, e principalmente nessa região vai ser reabsorvida a glicose, certo? Então, a glicose ela vai ser reabsorvida a nível do túbulo contorneado proximal. Também os aminoácidos vão ser reabsorvidos nessa região, e uma vez que a gente passa do túbulo contorneado proximal e chega na região da alça de Henle, a gente vai ter basicamente água com íon, ou seja, água com sal. E essa região da alça de Henle, ela possui uma região descendente fina, uma região ascendente fina e uma região ascendente grossa. O que cabe destacar aqui é que essa região descendente fina, ela é permeável somente à água, e a região ascendente grossa é permeável somente aos íons, né? Ou seja, somente ao sal. Então, conforme esse líquido ele vai descendo, ele vai perdendo água. Essa água ela vai sendo reabsorvida e esse líquido ele vai ficando cada vez mais concentrado, até que ele chega nessa região mais inferior da alça de Henle, onde ele vai se encontrar hiperosmolar, é dizer, ele vai estar hiperconcentrado, existe muito sal em pouco líquido, ou seja, muito sal em pouca água, e em seguida esse líquido hiperconcentrado continua o seu trajeto, e quando ele chega nessa região, a gente vai ter a reabsorção de sódio, porque a parte ascendente grossa do túbulo de Henle é permeável somente aos sais, somente aos íons. Então, nessa região, a gente vai ter reabsorção somente de sódio e cloro, né? Ou seja, dos íons em gerais. E a partir daqui, a osmolaridade desse líquido
tubular começa a cair, é dizer, esse líquido começa a ficar menos concentrado. Então, quer dizer, a gente começa a tirar o sal desse líquido. Em seguida, esse líquido continua o seu trajeto e chega na região do túbulo contorneado distal. Nessa região do túbulo contorneado distal, vão acontecer dois processos. O primeiro processo, mais importante, vai ser o sistema de secreção. Aqui, a nível do túbulo contorneado distal, a gente vai ter secreção de íons, e também pode ocorrer, por exemplo, secreção de potássio, próton, bicarbonato, etc., para poder regular o pH dessa urina ou para poder colaborar com a manutenção do pH do sangue. É dizer, se o sangue se encontra mais ou menos acidificado, mais ou menos alcalino, o rim pode controlar ou tentar contrabalancear, né, esse pH do sangue, eliminando mais ou menos íons que possuem um papel fundamental nessa regulação a nível iônico, ou seja, a nível alcalino ou básico desse pH sanguíneo. E também o outro processo que vai acontecer vai ser o processo de reabsorção de água a nível do túbulo contorneado distal. Nesse túbulo contorneado distal, existem canais específicos para a recuperação de água, denominados de canais de água porina. E esses canais de água porina, eles são estimulados pelo hormônio antidiurético. Então, quando esse hormônio antidiurético está presente, a gente vai ter uma maior concentração de canais de água porina que vão recuperar bastante água, deixando, portanto, uma urina escassa em água. Em seguida, a gente vai ter o túbulo coletor, onde a gente também possui alguns canais de aquaporina, onde também vai atuar o hormônio antidiurético, e também a gente pode ter parte de reabsorção de sais. E em seguida, a gente vai ter, portanto, essa confluência do túbulo do túbulo coletor para a formação do cálice a nível da pelve renal. A nível renal, portanto, vão atuar dois hormônios muito importantes. O primeiro hormônio, como a gente já tinha descrito no slide anterior, vai ser o hormônio antidiurético. Então, esse hormônio antidiurético ele vai atuar a nível do túbulo contorneado distal e a nível do túbulo coletor, estimulando a presença desses canais de aquaporina na membrana desses túbulos. Então, quando nós não temos presença de hormônio antidiurético, é dizer, quando o nosso sangue, ou melhor, quando o nosso próprio sistema está com uma concentração basal de hormônio antidiurético, o rim não vai limitar esse volume de água que vai ser excretado, é dizer, a gente vai ter um maior volume de urina sendo produzido. Já quando o nosso sangue ele se encontra hiperosmolar, deixa eu ver se eu tenho uma outra foto aqui. Não, eu não coloquei outra foto, infelizmente. Quando a gente tem um sangue que é hiperosmolar, essa hiperosmolaridade sanguínea vai atuar a nível do hipotálamo, como a gente tinha visto naquela aula de sistema endócrino, e o hipotálamo vai liberar esse hormônio antidiurético a nível da neurohipófise. Essa neurohipófise, portanto, vai ser estimulada, vai liberar o hormônio antidiurético para a corrente sanguínea, e esse hormônio antidiurético vai atuar a nível do túbulo contorneado distal e do túbulo coletor, estimulando a abertura desses canais de aquaporina para poder recuperar a água. Então, o volume de urina vai diminuir uma vez que a gente está tirando a água desse líquido que foi filtrado. Então, a gente vai ter uma escassa produção de urina quando a gente tem presença de hormônio antidiurético. O outro hormônio que atua a nível renal vai ser um hormônio denominado de aldosterona. Essa aldosterona ele é um hormônio que tem função de controlar a reabsorção de sódio. É dizer, ele participa da regulação da pressão arterial, dado que o sódio ele é um componente, uma molécula com poder osmótico ativo, é dizer, com poder de arrastar a água, é dizer, onde tem concentração de sódio, haverá concentração de água. Então, esse hormônio chamado de aldosterona vai atuar a nível também das células do túbulo contorneado distal, do rim, da nefrona, né, do néfron, estimulando a presença desses canais recuperadores de sódio denominados de ENaC. Esses ENaC, portanto, uma vez que eles estão presentes na membrana, na membrana apical, ou seja, na membrana luminal desses túbulos, eles vão estimular a recaptação de sódio que está presente nesse líquido filtrado, nesse líquido tubular. Então, a gente começa a tirar sódio desse líquido tubular e reabsorver esse sódio e jogar ele na corrente sanguínea. E uma vez que a gente aumenta a concentração de sódio na corrente sanguínea, a gente
arrasta a água para a corrente sanguínea, o que aumenta a pressão arterial, certo? Por fim, o que temos para descrever ainda do conteúdo propriamente de uma anatomia macroscópica são os órgãos relacionados, portanto, da bexiga e da uretra. Então, a bexiga nada mais é do que um órgão muscular oco que recebe, portanto, os dois ureteres e armazena a urina e tem uma capacidade elástica bastante considerável. É dizer, ela consegue é, relaxar e aumentar em tamanho para poder aumentar o volume de urina reservado nela, e ela também pode se contrair, estimulando a saída dessa urina a nível inferior. Então, portanto, a nível interno da bexiga, a gente consegue encontrar a desembocadura dos ureteres, que vão conformar essa região denominada de trígono da bexiga, o trígono vesical, e em seguida aqui nós temos o esfíncter, o esfíncter urinário interno, o esfíncter interno da uretra. A uretra, portanto, vai ser esse conduto de ejeção, esse conduto de saída da bexiga que se projeta para a região externa do nosso corpo. Essa uretra, ela possui dois esfíncteres, lembre-se que esfíncter corresponde, portanto, a uma válvula muscular, certo? Ela vai consistir, então, portanto, aqui em um esfíncter interno e um esfíncter externo. O esfíncter urinário interno, ele é um esfíncter é, dado por músculo liso. Então, portanto, ele é um esfíncter involuntário. Ele se abre e fecha devido à própria estimulação da bexiga. Já o esfíncter urinário externo, ele é um esfíncter que ele é voluntário. Então, nós temos ação voluntária sobre esse esfíncter e que, portanto, podemos controlar o fluxo urinário somente a partir do esfíncter urinário externo. Com relação à uretra propriamente dita, o que cabe aclarar é que a uretra feminina ela é muito mais curta do que a uretra masculina, dado que ela não se projeta para fora da cavidade pélvica. Já a uretra masculina, ela apresenta uma região um pouco mais especializada a nível pélvico, dado que ela recebe os condutos deferentes, que participam, portanto, do sistema reprodutor, e ela se projeta para fora da pelvis, estendendo-se por dentro do pênis para poder, portanto, encontrar um meato urinário externo, onde ela vai se projetar para fora, dando passagem para a urina para fora do corpo. Era isso que tínhamos para conversar sobre essa aula. É, acredito que o conteúdo ele é bastante simples, é, somente a parte de fisiologia renal que termina sendo um pouco mais confusa, mas espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem e nos vemos na próxima, então.